Fala pessoal, Felipe aqui do canal Laudo Técnico na Prática. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre assistência técnica em perícia judicial de engenharia. Vão ser uma sequência de 4 vídeos onde eu vou falar um pouco sobre o que é o trabalho e sobre as principais etapas que envolvem uma assistência técnica. Tá? Antes de dar sequência no tema, eu queria pedir uma gentileza aí que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe uma curtida, porque isso acaba incentivando aí a que a gente grave mais vídeos aí para vocês. Tá legal? Antes de falar sobre assistência técnica, eu preciso explicar de forma bem sucinta o que seria uma perícia judicial. Tá? A perícia judicial é necessária quando há necessidade de um esclarecimento técnico sobre algo aí da engenharia civil. A perícia ela envolve também outras áreas médicas, áreas contábeis, né? Mas o objetivo aqui é a engenharia civil. Então, vamos dar um exemplo bem sucinto. Você tem aí um condomínio de 2, 3 anos, aí um condomínio residencial grande que começa a apresentar problemas aí numa fachada, desplacamento de fachada. O condomínio solicita o reparo da construtora e a construtora diz que não está mais em garantia, não é reparo devido, ou o condomínio não contente ali ou não concordando com esse retorno, acaba ingressando com uma ação. Então eles vão contratar ali um escritório de advocacia que vai assessorá-los nesse ponto. Porém, o que ocorre? Né? Os advogados e o juiz ali, eles entendem, vão entender e vão direcionar ali do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico do direito. Tá? Porém, quem vai definir ali se existe um problema de construção mesmo, se existe ali algum vício, né, de construção, seja o que for, é um engenheiro ou um arquiteto, é um profissional ali que entende do assunto que está sendo discutido. Então, nesse tipo de situação, o juiz vai nomear ali um profissional da sua confiança, que nesse tipo de caso normalmente vai ser ou um engenheiro ou um arquiteto, que vai fazer essa análise. Né? Então, ele vai analisar do ponto de vista técnico a situação. Esse desplacamento é devido a algum vício de construção? É devido a uma falha de manutenção? O que está acontecendo? Aí, com base nessas informações, o juiz, enfim, ele vai ali dar o direcionamento adequado aí do ponto de vista legal. Tá? Então, a perícia judicial ela vai estar sempre envolvida em uma questão técnica. Então, você vai avaliar uma questão técnica. Por esse motivo, o juiz vai nomear ali, seja um engenheiro, um arquiteto ali para fazer essa avaliação. Mas aí que entra, o que seria um assistente técnico? O juiz ele vai nomear o perito, então a pessoa ali que vai desenvolver esse trabalho para ele. Porém, as partes envolvidas, seja ali no caso, nesse exemplo que eu estou usando, seja o condomínio e seja a construtora, eles podem indicar os assistentes técnicos, que seriam, digamos, os peritos das partes, tá? De forma bem resumida aí. Então, são profissionais que entendem do assunto, que entendem ali do desplacamento de fachada, que vai representar cada uma das partes. Tá? Então, o assistente técnico ele pode ser da construtora e pode ser do condomínio. O assistente técnico pode ser, no caso, por exemplo, da construtora, pode ser um próprio colaborador da construtora ou pode ser uma empresa contratada, um profissional contratado à parte que vai representar a construtora do ponto de vista técnico. Né? E muita gente pergunta, mas precisa ter assistente técnico? É só um? É dois? Quantos que pode ter? Eu desconheço uma regra de quantidades. Eu já participei de perícias que tinham 6, 7 assistentes técnicos representando uma parte. Tá? E é bem importante que ambas as partes tenham assistentes técnicos. Tá? O assistente técnico ele tem um papel fundamental. Ele vai ali assessorar a parte que ele está representando. Tá? Então, o assistente técnico ele vai fazer o seguinte, ele vai acompanhar a perícia e vai ali auxiliar o perito e vai muitas vezes até avaliar o trabalho do perito, que são situações aí etapas do trabalho do assistente técnico que eu vou apresentar nos vídeos posteriores, tá? Então eu mostrei aqui o que é o assistente técnico, tá? E nos próximos vídeos eu vou falar sobre o que ele faz de fato, né? Quais são as etapas de trabalho do assistente técnico, que eu, em resumo, eu separo sempre em 3 etapas. A primeira etapa seria o quê? Trazendo de volta esse exemplo aí que a gente trouxe, o condomínio com desplacamento. A primeira etapa do trabalho é analisar a situação. Então, se foi contratado, por exemplo, para fazer essa assistência técnica, representando o condomínio, né, você vai ter que estudar os autos, vai ter que estudar o processo, vai ter que estudar o que está acontecendo, o que está sendo discutido. Então, a primeira etapa é analisar os autos, tá? Estudar a situação, se reunir com o seu cliente e apresentar quesitos. Tá? Vou falar nessa segundo vídeo o que seriam os quesitos. Depois dessa parte de trabalho desenvolvido, você vai ter uma vistoria, onde o perito vai agendar uma perícia para avaliar essa situação em loco. Então, o assistente técnico vai acompanhar essa perícia, seria a segunda etapa do trabalho, que eu vou apresentar em um vídeo à parte também. E a terceira e última etapa seria o quê? O parecer técnico, que é uma avaliação
do laudo técnico. Então, o perito vai apresentar um laudo técnico e o assistente técnico vai ter que fazer as suas ponderações sobre os assuntos técnicos abordados nesse laudo, tá? Então, acompanhe os próximos vídeos que eu vou falar sobre análise dos autos e quesitos, depois eu vou falar sobre vistoria e depois sobre o parecer técnico, tá? Até mais!